E aí, galerinha? Faz tempo, hein? Não! Nó, quase meio um mês de férias. Ai, ai. Mas, bora. Esse vídeo estranho, não tem? Cadê as novidades? Não tem nada, não tem efeitos especiais. Cadê as coisas? Calma, galerinha. Esse daqui me chama de Semana Zero. Essa é a nossa primeira semana aqui de aula que começa pela metade aqui do calendário. Qual é a ideia aqui? São dois videozinhos curtinhos. É fazer uma revisão do que eu preciso de T1 para T2, que não é nada mais do que eu postei lá no mural lá de T1, aqueles pontos, aqueles vídeos que eu pedi para vocês darem uma olhada. Eu tenho certeza que muita gente não olhou, então eu não confio em vocês, então eu vou falar deles de novo. Né? Mas basicamente são esses pontos aqui, T1, vídeo 2, semana 8, vídeo 3, semana 8, tal, tal. Então se você viu as coisas do jeito que eu pedi, esses dois vídeos que eu vou botar aqui são descartáveis. Né? Basicamente, quais são os assuntos, só para você lembrando? Se você está confortável, digamos, pegar a equação de Maxwell, tirar a equação da continuidade da carga, né? Equação da continuidade da energia e derivar, digamos, condições de contorno entre meios com propriedades elétricas e magnéticas, e da equação de Maxwell chegar na equação da onda, pronto, acabou. Então você está apto a começar até a 2. Né? Se não, dá uma revisada aqui comigo e tá tudo certo também. Então vamos embora lá. Esse primeiro, vamos falar sobre o... Não vou falar de como é que é aquela relação de chegar, de um meio elétrico ser de polinhos e tal, não. Vamos chegar logo direto nas equações e tirar consequências de lá. Né? Tem equações de Maxwell macroscópicas, né? Então o D, o H, toda aquela parafernália, e aqui condições de contorno. Esse primeiro vídeo é isso. Né? As outras equações de continuidade e por aí vai estar no próximo. Então vamos embora. Né? Então aqui no final aqui do vídeo 4 de semana 13, né, nós mais ou menos eu acho que esse é o último vídeo, né, terminamos o curso, né, chegando aqui nas equações de Maxwell bonitonas no meio material. Né. Aqui está as equações homogêneas, né, as equações não homogêneas. As equações homogêneas escritas em termos de B e E, nos campos padrões aqui, né, e as não homogêneas em termos do Dzão e do Hzão. Então o D e H estão definidos aqui, né? Então aqui está a polarização, o campo vetorial, né, de polarização, e aqui o campo de magnetização, né, definindo toda aquela discussão que a gente fez. Não vou entrar em detalhe sobre esses caras, já estão aqui. Né? Só que a gente não vai, em TA2 a gente não vai trabalhar com meios assim tão genéricos, né? Igual alguns exercícios que a gente fez lá em T1, a gente vai sempre usar isso daqui. E vai ser até importante, a gente vai estudar em algum momento do curso uma forma de você chegar nesse cara, né? Estudando, não, tudo bem, a gente fez uma derivação estatística lá, né? Em T1, mas aqui a questão de quando responde uma onda, especificamente uma onda eletromagnética, né? Essa parte vai ser bem legal. Né? Tá até na abertura, você vai ver, mas tudo bem. Isso para a semana que vem. Então, digamos, se o meio é linear e homogêneo, você pode usar essa igualdade e, digamos, reescrever o D em termos de E, né? E o H em termos de B. Né? Então você pode tirar o D e o H e voltar tudo para E e B. Né? Tudo está aqui. Para os nossos propósitos, né? Isso daqui, a gente vai ver que tem casos que não é verdade, né? Mas vamos assim, em geral, esse epsilon é maior do que o epsilon zero. A ideia aqui, por quê? Porque esse cara daqui, ele é positivo porque ele polariza na direção do campo elétrico. Isso é mais ou menos padrão. Quer dizer, isso aqui é quando for uma onda eletromagnética, isso aqui bota em xeque. Mas do jeito que a gente viu, isso aqui beleza. Isso aqui a gente vai usar sempre, né? Porque a gente já viu até em T1 que a suscetibilidade magnética, pelo menos para o nosso propósito, ela é descartável porque tanto do diamagnético ou paramagnético, geralmente é da ordem de pelo menos 10 a menos 5. Isso aqui, então é 1 mais 10 a menos 5. Então isso aqui é 1 para o nosso propósito. Então mi M0 agora o epsilon 1. O epsilon ele é diferente do epsilon 0 no meio. Beleza, faz isso. Reescreveu em favor de E e B as equações de Maxwell, voltou tudo, só tem E e B. E toda a questão do meio, né, está codificada em Mi e Epsilon, né, o seu meio material. Tá aqui. Essas aqui são as equações de Maxwell que a gente vai usar.
basicamente em TE2. Né? As fontes das equações não homogêneas são as cargas livres, né? As que não fazem parte do meio. Né? Que a priori elas estão passando no meio ou, digamos, que você tem controle, né? Digamos, no seu laboratório, alguma coisa que você está aplicando lá no seu material. Então você tem aqui ρ e J. Beleza. Aqui só para o vídeo não ficar absolutamente... O outro eu acho que é absolutamente repetição. Né? Para não ficar igualzinho, vou fazer um exemplo que eu vi. Eu peguei o Griffiths para folhear, para ver se tinha alguma coisa legal para inserir. E o exemplo dele mesmo, né? Esse exemplo aqui, 7.34, achei bem legal. Bem legal entender a física desse campo eletromagnético aqui. O que ele diz? Ele diz, isso aqui, no contexto, né, ele terminou de apresentar a equação de Maxwell, que a gente está fazendo aqui. Aí ele pega assim, suponha que você tem esse campo eletromagnético. Então, esse é o campo elétrico, esse é o magnético. Vamos explicar o que é. Aí pergunta assim, qual o ρ e o J que criam isso? Né? Então, ou seja, eles pegam isso, jogam nas equações de Maxwell e acham que é ρ e o J. Né? Tu pega as equações não homogêneas, né? E substitui lá e acha ρ e J. Isso aqui tem um sentido físico legal, o probleminha. Né? Vamos tentar dar uma olhada aqui. Não tem campo magnético, beleza? E esse campo elétrico, isso aqui só para especificar, isso aqui é a função θ, né? É a função degrau. Isso daqui, quando o argumento é negativo, isso é 0, quando o argumento é positivo é 1. É aquela função assim. Né? Então o que ele está dizendo aqui? Isso aqui é uma função de R e T. R, obviamente, você tem coordenadas esféricas, né? E T aqui é tempo. Né? Então, o campo dinâmico, só para botar um exemplo, que isso aqui a gente não viu em T1. É um campo evoluindo no tempo. Um campo eletromagnético. O magnético não tem graça, mas esse elétrico é legal. Então, olha, quando esse cara aqui é 1, é para que é um campo colombiano. Né? O que eu comi aqui? Comi a carga. Aqui faltou um Q. Desculpa. Aqui tem que ter um Q. Até Q, 4πy0 R ao quadrado. Radial. Com sinal de menos. Então, uma carga negativa, menos Q. Só que essa carga só tem esse campo elétrico, olha, quando isso daqui é 1. Né? Quando é 0, é 0. Então, quando esse cara daqui é 1, se você dá um R fixo, né? Vamos supor que você começa... Repara que se T for negativo, aqui sempre vai ser negativo, porque o R é positivo, então é 0. Né? Então, o problema começa a partir de T igual a 0. Então, para qualquer T positivo, vamos supor que você tem uma certa distância R da origem. Isso aqui obviamente tem uma simetria radial, né? Então, você tem uma distância R da origem, vamos supor que você começou em T igual a 0, então esse cara é negativo. Então ele não tem campo. Não tem campo elétrico, não tem campo elétrico, não tem campo elétrico, passa um certo tempo T. Quando VT fica maior do que R, ali, você está olhando ao redor de uma esfera fixa, raio fixo. Ele vai ter um campo elétrico de uma carga pontual. Né? Então ele não tinha campo, depois de um tempo apareceu o campo. Mas será que tu consegue entender qual é a situação física? Eu acho difícil olhando aqui, né? Mas depois que a gente calcular o ρ e o J, dá para entender bem. Vamos tentar fazer assim. Então vamos tentar achar a situação física, ou seja, quer dizer, qual a distribuição de cargas, né? Qual o movimento, qual a dinâmica das cargas, então ρ e J, que cria esse campo eletromagnético. Então vamos lá, primeiro, aqui eu já botei a carga. Né? Na verdade eu esqueci a carga em todo lugar, mas aqui eu reparei, né? Então por isso que aí eu só mexi nesse lado e botei o Q aqui dividindo, porque toda a conta aqui não tinha Q. Igual estava no outro slide. Então, o que é a densidade de carga por Q? Né? Então, ρ é ε0 divergente de E, né? Dividir aqui por Q dos dois lados, só porque aqui eu não escrevi o Q. Então, tiro o divergente daquele cara. É isso aqui. Né? Então, divergente aqui é um vetor R, esse aqui é uma função de R. Esse cara daqui, eu achei um pouco mais fácil, depois eu faço comentário, porque tem uma certa pegadinha nessa conta, né? Porque isso aqui você sabe que é o gradiente. Ou menos, né? O gradiente de 1 sobre R, isso aqui é tranquilo. Né? Então, vamos substituir isso aqui, pelo menos quando o nabla for atuar aqui. Né? Então, aqui vamos pensar qual a nossa brincadeira. Né? Isso aqui, nossa notação de índice. Né? Isso aqui é derivada del I. Aqui você tem um vetorzinho daqui. O R é xi sobre R. Né? Mas não interessa. Interessa assim, essa derivada você vai fazer a regra do produto. Uma hora você deriva aqui, uma hora você deriva aqui. Ou melhor, né? Escrever isso aqui, né? Esse aqui é del I, essa é a função θ, menos del I, 1 sobre R. Pronto. Né? Então, uma hora você deriva aqui, esse primeiro termo daqui. Derivada I desse cara. E aqui tem essa derivada I aqui fora. Né? E esse cara aqui eu voltei a reescrever assim. Né? Então, na verdade, essa igualdade que eu fiz aqui, nessa primeira eu não usei. Né? Só escrever aqui de novo. E outra hora a derivada vai atuar aqui. Aí aqui eu estou usando. Aqui tem o sinal de menos e menos, aqui ficou mais.
Então ficou o divergente desse gradiente, né? Então virou o laplaciano de 1 sobre r. Agora aqui é só fazer a conta. Beleza. Então esse primeiro daqui, olha, esse aqui está projetado em direção r, então a componente radial do nabla é derivada em r. Então esse cara daqui simplesmente é 1 sobre r quadrado, derivada de r, disso que é uma função de r. Agora a questão é o que é derivada da função θ. A função θ, ela é constante, digamos aqui, vamos supor centrada em zero. Então ele é θ de x. Né? Então x negativo ela é 0, x positivo ela é 1, né? E no meio aqui então ela pula. Né? Então a derivada aqui é a função constante é 0, a derivada aqui é a função constante é 0. Aqui no meio vamos supor que a função fosse contínua. Né? Ela vai fazer tem uma barriguinha aqui para cima e voltar. Então aqui a derivada dela fica grande, nessa região intermediária. Né? Então a derivada sai do zero, cresce, cresce e depois volta para o zero. Então, aqui teria uma derivada grande. No limite que você pega esse cara e vira 90, né? Então, o coeficiente angular da retangente é 90, que é o coeficiente, o coeficiente angular, o ângulo, né, virou 90. O coeficiente angular aqui é a tangente de 90, que é infinito. Né? Então, ele é 0, 0, infinito. A ideia é um delta. Né? Então, a derivada desse cara aqui é delta disso. E aqui tem a regra da cadeia, né? Então, se derivou aqui, deu delta. Depois derivou aqui dentro e deu menos 1. Aí você pode falar assim, tá, dá para engolir que é delta, mas o coeficiente aqui entre relação é 1, porque por exemplo, né, poderia ser 2 delta, poderia ser delta dividido por π, poderia ser alguma coisa assim, né? Mas é 1 mesmo, né? Basta verificar. Vamos perguntar assim, vamos imaginar assim, θ de x, derivado com relação a x. Você vai integrar esse cara em x, de menos infinito a infinito. Né? Aí, digamos, ou seja, como é derivada dessa função integrada, derivada de x integrada em x, vai dar a função no ponto final menos o ponto inicial. Então, no ponto final, então vai ser θ no infinito, né? Então o argumento é positivo, vai dar 1. Menos θ em menos infinito, o argumento é negativo, que é 0. Então essa integral dá 1. E a integral do delta de Dirac, né, de menos infinito a infinito, por definição é 1. Então, por isso o coeficiente é 1 mesmo. Então esse aqui é certinho. Essa é a ideia daqui. Esse segundo aqui é padrão. Você já está acostumado, né? O Laplaciano de 1 sobre r menos 4π delta aqui de Dirac, né? Aqui o delta tridimensional. Por isso que eu fiz essa separação aqui para montar isso. Você precisa fazer isso a priori? Não, mas tem que ter cuidado. Se você chega aqui e fala assim, beleza, isso aqui é o gradiente desse cara, esse vetor aqui em R, então você vai projetar, só tem o componente R, né? Então aqui vai a derivada em R disso. Aí você deriva aqui, usa o gradiente lá em coordenadas esféricas e tal, aqui vai ficar 1 sobre R, aqui um R, derivado em R, aqui um R aqui dentro, uma coisa assim. Quer dizer, você vai pegar, esse termo daqui vai aparecer sem problema, mas o problema é que se você pegar esse termo daqui e usar aqui, pode ser direto daqui, né? Coordenadas esféricas e abrindo, esse cara aqui vai dar 0. Por que vai dar 0? Porque coordenadas esféricas não é bem definida, a gente lembra disso lá, de ter coordenadas esféricas não é bem, todo esse gradiente, divergente, laplaciano, eles não são bem definidos em R igual a 0. Então, quando você fazer a conta na mão, você está assumindo que o R é diferente de 0. Se o R é diferente de 0, é que está 0. Então, como é que você sabe que esse cara vai dar delta? É porque você já sabe de antemão aqueles nossos argumentos lá, que a gente já explicou em T1. Então, por isso que eu gosto de fazer assim, para ficar mais explícito, porque aí você monta, quando você monta o Laplaciano de 1 sobre R, você sabe que dá menos 4π delta de Dirac. Você não vai abrir a conta aqui e escrever que Laplaciano esféricas e tal, e ficar derivando sobre R, porque aqui é perigoso. Se você fizer isso, simplesmente você vai... Porque aqui vai ter R dividindo, então você tem que assumir que R é diferente de 0. Assumindo R diferente de 0, vai dar 0. Então aqui eu vou deu isso. Substituir esse cara aqui, isso aqui. Então esse primeiro termo aqui tem menos uma carga. Esse primeiro termo é esse daqui, né? Puxei para cá. Então aqui 4π cancelou e tal. Então menos uma carga... Aqui tem uma carga menos Q, centrada na origem. E essa carga só existe a partir de um certo... aqui, assim, como esse cara só é diferente de 0 em 0, aqui você pode botar R igual a 0. Né? Então esse cara existe a partir de T igual a 0. Na verdade, se você assume que T é positivo, é uma redundância se a função θ. Você pode tirar essa função θ. Então é menos que delta Dirac. Né? Então na origem tem uma carga menos Q. A ideia, que a gente viu que tinha uma carga, um campo elétrico de uma carga menos Q, centrada na origem. Mas tem esse segundo termo daqui. Né? Esse segundo termo, aqui tem
tenho aqui a carga distribuída numa área, né, numa esfera. E aqui, só que essa carga só existe, ela só existe na superfície da esfera. Né? Porque e esse raio da esfera quando R igual a VT. Né? Repare que digamos, então, cada instante de tempo tem essa esferinha com um raio VT, né? E essa carga aqui está distribuída numa área, que é numa esfera de 4πr², no caso R é VT. Então a ideia mas isso vai ficar mais claro ainda daqui a pouco, né? Que uma carga distribuída numa esfera, e essa esfera está crescendo, né? Ela tem uma velocidade radial V. Né? Então, isso mais ou menos acho que dá para entender. Né? E aqui, na verdade, aqui eu estou dizendo que é uma carga Q, aqui é uma carga menos Q, aqui menos Q é óbvio. Aqui carga Q, a gente dá para verificar. Né? Mas como é que você garante que realmente isso daqui é uma carga Q distribuída lá nessa esfera? Né? Vamos pegar e integrar isso e ver com a carga total. Quer dizer que aqui é a carga menos Q, aqui é a carga mais Q. Se você integrar tudo vai dar 0. Né? Então como é que é a integral aqui da sua carga? Né? Vamos pegar o ρ e integrar. O primeiro termo é o del de Dirac. Não tem nada, vai dar simplesmente isso daqui. E R igual a 0 que deu função θ. O segundo, obviamente eu vou integrar em esféricas, né? A função aqui só depende do raio. Então a parte do ângulo eu já integrei, deu 4π. Aqui tem o r², aqui esse r² é da coordenada esférica, né? O elemento de volume, que dr é r². Então aqui corta e virou um delta de Dirac. Então aqui cortou, esse delta, como vamos assumir que t é positivo, né? Então esse cara daqui zero em algum lugar aqui do intervalo. Né? Então essa integral vai dar 1. Então, mas ela vai dar 1 quando t for positivo. Para que se eventualmente t for negativo, porque a priori t poderia ser negativo, né? Esse cara daqui seria negativo, aqui é menos r, é que tudo sempre ficaria negativo. Então o resultado sempre vai dar 0, né? Porque você não está existe o delta, mas o seu intervalo de integração, o argumento do delta não zero. Então fora onde o argumento não zero, o delta é 0. Então essa integral dá 0. Então essa função é um θ também. É uma função θ VT. Isso aqui cortou 4π, ficou menos que função θ, mais que função θ, então dá 0. Então a carga total é nula mesmo. Tem uma carga menos Q na origem, e essa carga Q, que só existe nessa casca esférica aqui, por causa desse del de Dirac, necessariamente tem a quantidade de carga total ali é Q também. Então a situação é isso daqui. Ou quer dizer, aqui é menos Q, ali é mais Q. Então você tem uma carga menos Q na origem e uma esferinha, uma carga Q mais Q distribuída sobre a superfície de uma esfera, né? Lembrando aqui que essa segunda parte aqui, ela só depende do raio, não depende de ângulo, então ela é distribuída igualmente na superfície de uma esfera, e ela vai andando com velocidade v. Né? Porque eu estou dizendo velocidade v, né? Porque a cada instante de tempo, essa distribuição de carga está num raio daqui, né? Que esse raio é vt. Então o tempo vai passando, esse vt vai ficando maior, maior e maior. Essa é a situação física. Né? Agora dá para entender aquele campo elétrico. Né? E repara assim, aquele campo elétrico, vamos supor que você toma a distância r aqui, a gente viu que tinha a função θ, e enquanto o vt, então eu tomo a distância r, então esse seria esse r daqui, fixo. Né? Enquanto o vt for menor do que r, você está aqui, o campo elétrico é zero, isso é a função θ. Então seria a situação que eu estou aqui fora dessa casca. Porque quando eu estou fora da casca, é lei de Gauss. Né? Aqui você tem uma carga Q e aqui uma carga menos Q. Então aqui fora o campo elétrico total é nulo. Mas eventualmente essa esfera cresce, 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 ela passa por mim. Né? Agora eu estou dentro dela. Então quando eu estou dentro dela, eu sinto o quê? Eu sinto o campo elétrico só da partícula pontual aqui dentro. Não sinto o campo elétrico de fora. Teorema das cascas. Né? Lei de Gauss de novo. Né? Então aqui eu sinto o campo elétrico de uma carga menos Q. Essa é a ideia física da coisa. Então o problema é legal. Né? Mas ainda falta calcular, digamos, J. A gente pode calcular, eu acho. Não lembro se o Griffiths pede isso, né? A gente pode calcular também. Acho que ele só pediu Não, ele pede os dois, com certeza. E aqui é um negócio interessante. Você pode falar, mas tem corrente? Não tem. Pode perguntar assim, e o campo elétrico, magnético, né? Não tem campo magnético na situação. Então, se a corrente é gerada, ela é gerada pela variação do campo elétrico no tempo. Né? Eu peguei aqui, que tem aqui essa equação tinha um rotacional de B, o B é zero, né? Aqui tinha um μ0j e o epsilon mais o epsilon 0, μ0 derivada de E, né, no tempo. Aí eu isolei e ficou assim. Vai lá e substitui.
O que é o E? Que ele é escrevido lá no começo. Então aqui você tem que derivar a função θ. Aqui é a mesma coisa, né? Derivar desse cara da delta, aqui é a regra da cadeia, então aqui vai dar delta disso, e depois derivar aqui dentro do t vai ser um v. Então saiu o v e aqui o θ. Aqui dá para só dar vou dar uma melhorada, mas aqui repara que dá a ideia mesmo de um j. Né? Se eu for ver aqui que esse j, ele ignora esse v, né? Ele é exatamente ρ, assim, que ρ, né? O ρ da densidade de carga, mas a carga que está em movimento, né? Da esfera, não o ρ da carga pontual. A carga pontual não mexe, não gera corrente, mas da esfera. Por isso que eu botei esse ρ com índice v, para dizer assim, a parte do ρ que tem velocidade, v. Então isso aqui é ρ vezes v. É a ideia de uma densidade de corrente, padrão, tudo dá certinho. Então, aí você pode calcular também a corrente, né? Que é a corrente, aqui eu vou calcular a corrente onde? Vou calcular a corrente numa... lembrando que a sua corrente você tem que integrar J, né? Essa densidade de corrente, a corrente você tem que integrar J numa área. Vou integrar na área sendo a área de uma esfera. Então, quanta carga está passando numa certa esfera de raio R por tempo. Então, pega esse J, aí o N aqui desse fluxo, né, é o próprio R, o vetor R, né, e aqui o elemento de área é R quadrado, o ângulo sólido. Como aqui nada depende de ângulo, aqui vai ser 4π. Né. Simplesmente essa integral vai dar esse cara daqui vezes 4π. Né. Então, deu o cara aqui o R unitário, beleza, 4π, R quadrado cancelou, deu isso daqui. Então, cancelou aqui o 4π. Vou só dar uma ajeitada para ficar mais claro a situação. O que eu fiz aqui? Lembra que isso aqui é corrente, isso aqui é carga por tempo. Para ficar mais claro que isso aqui é carga por tempo, aqui eu tirei um V em evidência. Aqui, né? Então ficou assim. E agora vamos usar aquela propriedade assim. Você tem uma constante delta de AX, isso é 1 sobre o módulo A, delta de X. Então esse A seria isso daqui, né? E o X seria isso daqui. Então esse V, eu estou dizendo, eu posso tirar ele do delta e dividir. Aí vai cancelar esse V aqui fora. Então ficou isso daqui. Então essa corrente, furando a esfera, o que é essa corrente aqui? É uma carga vezes o delta. Então só tem corrente exatamente onde está a esfera. Né? Então no instante, quando R igual a VT. Então por que eu escrevi assim com T menos R sobre V? Porque aqui dentro esse argumento ele tem dimensão de tempo. Né? E delta de x tem dimensão de 1 sobre x. Né? Então delta disso tem dimensão de 1 sobre t. Então essa corrente aqui, esse I, tem dimensão de carga sobre tempo. É isso aqui. Então essa é a brincadeirinha. Né? Então numa esfera de raio VT, você tem uma corrente, né, em toda essa esferinha, uma corrente saindo aqui para fora. É só isso a ideia. Já estava claro daqui. Beleza? Né? Então essa aqui é a situação física. Aí pode assim, e essa situação não gera campo magnético? Pode voltar se perguntando. Não, né? Por que não gera campo magnético? Porque a gente fez a conta, né? E é consistente. Né? Então a gente viu, a gente deu aquele campo elétrico, viu? Você pode inverter a lógica agora. Né? Quer dizer assim, você dá, quer dizer assim, se eu posso, é mais fácil imaginar J e ρ como uma situação física. Né? Então eu criei essa situação física, uma carga menos Q, e uma carga Q, uma menos Q na parada, e uma carga Q que vai se expandindo esfericamente ao redor dessa. Então eu dei o J e dei o ρ. Aí você está resolvendo a equação de Maxwell para achar A e B. E você achou o E e o B. O E é aquele cara lá que a gente achou e o B é 0. Então quem criou a corrente aqui foi o fato desse campo elétrico mudar no tempo. Não foi a presença de campo magnético. Então só para dar uma ideia que é um pouco diferente, isso aqui não é magnetostática nem eletrostática. Né? Então aqui é uma situação um pouco diferente. Beleza? O que faltou talvez verificar aqui é que é consistência nas equações homogêneas. Né? O divergente de B é 0, óbvio porque B é 0. Poderia verificar aqui, então, que a outra equação homogênea é que o rotacional do E tem que ser menos a derivada do B no tempo. Com B é 0, então o rotacional desse E tem que dar 0. Isso ficou como exercício. Se você mostrar que o rotacional do E dá 0, então todas as equações de Maxwell são consistentes, então o resultado é fisicamente correto. Essa é a brincadeira, isso é o que faltou. Então, só para acabar aqui, eu falo de condições de contorno.